E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o microfone estava aqui, eu esqueci de botar na blusa. Enfim, eu tô aqui para mais um vídeo do canal com essa apresentação toda errada, mas vai assim mesmo. E bom, como vocês devem ter visto aí, eu acabei de publicar a parte 1 desse vídeo, que é falar um pouquinho de Machine Learning com astronomia. E nessa parte 2 a gente vai botar a mão na massa mesmo. Qual que é a ideia aqui? Eu vou pegar um projeto que está lá no GitHub de classificação de supernovas usando redes neurais convolucionais e vamos botar para funcionar. Eu já fiz funcionar uma vez, eu não lembro direito todos os passos, então pode dar alguns rolos aqui no meio do caminho, mas a gente vai aprendendo e resolvendo isso aqui juntos. É bom que eu mostro para vocês como que a gente... coisas importantes que são boas de serem lembradas quando a gente está trabalhando com um projeto científico feito, por exemplo, em Python. Então, vamos lá. O projeto que eu vou trabalhar no GitHub tem o nome de Supernova Classifier. Tem um texto que fala desse projeto aqui, ó, como 3 engenheiros quebraram recordes identificando supernovas com Deep Learning. Eu não vou ler tudo aqui porque é um pouco cansativo, mas eu vou deixar esse texto na descrição do vídeo para vocês lerem depois. Mas são basicamente 3 pessoas, esses 3 caras aqui, que montaram uma companhia que trabalha com Deep Learning, aprendizado profundo, junto com astronomia. Aí eles pesquisaram quais problemas são realmente enjoadinhos para trabalhar em astronomia que Machine Learning pode ajudar. Nisso eles se depararam com o Dark Energy Survey, que, como eu até falei no outro vídeo, né, seria um projeto de pesquisa mais amplo, que o pessoal trabalhou com muitos dados e tudo mais, com bastante, como o próprio nome já diz, com bastante informação de matéria escura. E nisso, usando os dados desse projeto, eles automatizaram a questão de identificar supernovas. Eu não... aí eles até comparam com um outro projeto, que é esse AutoScan aqui, e você tem as features, que são informações ligadas da astronomia mesmo, para você fazer essa classificação. Eu não domino esses aspectos, mas assim, o que é importante é que você tem as imagens. Em cima das imagens com esses corpos, né, esses elementos aí, você vai tentar fazer uma classificação para dizer se é ou não é supernova. E você vai ter uma base de dados cheia de imagens do mesmo estilo, tem que ser imagens tiradas com o mesmo protocolo possível. Quando eu falo protocolo, é seguindo os mesmos passos, os mesmos processos, né? Enfim. E aí, aqui embaixo até mostra a matriz de confusão deles. Eu já falei em outros vídeos que a matriz de confusão é uma estrutura muito boa para você mostrar o quanto que seu método acerta ou erra. Por exemplo, aqui você tem o que acontece? Para você realmente testar se um algoritmo de Machine Learning funciona bem, você tem que ter tipo um gabarito, que é o que a gente chama de ground truth. Você tem que saber se aquilo... vou dar um exemplo. Eu sei que isso aqui é uma supernova e isso daqui não é. Aí eu entrego para o algoritmo sem dizer se esse cara é supernova ou não, e mesma coisa para esse cara. Se eu entregar esses 2 caras para o algoritmo e o algoritmo falar que esse realmente é uma supernova e esse aqui não é, significa que o algoritmo acertou. Então a gente tem que saber de antemão o que é e o que não é, para jogar no algoritmo e ver se bate. Com isso você começa a ter uma certeza. E aqui, por exemplo, né, o que essa matriz de confusão está dizendo para a gente? Que você, de 44.954 fotos que são realmente de supernova, olha lá, parte do true class, do conjunto que realmente é verdade. Então, essas 44.954 imagens são supernova
e o algoritmo predisse corretamente que elas são supernovas. Então, você quer maximizar o acerto aqui e quer maximizar o acerto aqui, pois aqui você está dizendo que o cara não é supernova e o algoritmo realmente predisse que não é supernova. E você quer que essa outra diagonal aqui, a diagonal secundária que a gente chama na computação, essa aqui é a diagonal principal, e a diagonal secundária é onde estão os erros. Aqui, por exemplo, você está dizendo, né, esse 6.307, você está dizendo que não são supernova e o algoritmo disse que é supernova. Então, ele cometeu um erro aqui. E aí a gente tem que analisar por que esses 6.000 caras aqui deram errado. Provavelmente esses 6.000 caras aqui não estão na base de dados. Estão subrepresentados na base de dados, pois se eles realmente estivessem lá, o algoritmo provavelmente teria acertado muito mais. Então faltou alguma coisa nessa base de dados aí para funcionar melhor. E no fim das contas, eles compararam o projeto deles, que é o Space2Vec, e eles conseguiram um resultado melhor, né? Eles parece que testaram diferentes tipos, pois você pode construir arquiteturas de redes neurais diferentes. São como se fossem peças de Lego que você combina e cada peça tem uma função dentro dessa rede neural que pode dar resultados melhores ou piores. Para ser bastante franco, eu não fiz uma pesquisa muito detalhada sobre por que essa escolha da rede neural deles levou ao melhor resultado. Eu teria que analisar isso mais a fundo, mas o que eles falam aqui é que a rede deles tem 9 camadas, é como se você combinasse 9 peças de Lego que cada uma tem uma função, usando camadas de ativação ReLU. A ReLU é uma das muito usadas em redes neurais profundas hoje, pois dentre uma série de coisas, eu acho que a questão mais relevante quando a gente fala da ReLU é que ela lida bem com o problema do gradiente que vai desaparecendo. Assim, eu estou devendo um texto no meu blog sobre isso, porque eu estou fazendo uns textos no meu blog tentando explicar com bastante detalhamento como é que redes neurais funcionam. Eu estou devendo o próximo texto que eu ia fazer justamente sobre redes neurais convolutivas. Vou ver se eu faço logo, que aí vai até complementar bem esse vídeo. Mas basicamente você tem um problema que a rede neural, ela, devido a questões ligadas a derivadas e tudo mais, ela para de convergir. A convergência dela fica muito ruim tendendo a zero. E a ReLU é um dos neurônios de ativação, melhor dizendo, uma das funções de ativação que melhor lidam com isso, né? Então, não é muito surpreendente, pois os principais as principais redes neurais hoje têm usado mesmo a ReLU. Não sei se mudou, pois esse mundo de rede neural, rapidinho, você está num momento assim que muita coisa está sendo descoberta e muita coisa vai mudando, mas até hoje, assim, quando a gente fala de uma função de ativação, que é justamente a função que vai fazer com que cada neurônio artificial decida o que vai propagar para os vizinhos, existem muitas funções desse tipo, e eu sei que quando você fala de redes neurais, assim, deep learning ou convolutivas, a ReLU é de fato uma das estado da arte, assim, uma das mais usadas. Aí, esse repositório aqui que eu achei, ele implementa em cima do modelo daqueles caras. E vamos fazer o seguinte, vamos pegar, eu vou também botar na descrição do vídeo isso aqui, e a primeira coisa que vamos fazer, né, para botar esse cara para funcionar, e até entender mais passo a passo o que o código está fazendo, a gente vai fazer o fork aqui. Eu estou aqui no GitHub, para quem não conhece, é uma plataforma onde as pessoas colocam os códigos dela, aí você pode trabalhar em cima dele, você pode propor alterações, você pode armazenar seus projetos, enfim, se você trabalha com computação científica, eu recomendo que você trabalhe com Git, seja o próprio GitHub, GitLab, mas assim, você trabalhe com Git, pois é importante que você veja o código de outras pessoas, até para você não reinventar a roda, ou assim, citando esse cara, você tenta dar um avanço, ou essa pessoa, né? Estou falando do cara assim, mas essa pessoa,
e você tenta dar um avanço além do que essa pessoa propôs. Bom, eu vou apertar aqui então o fork, se bem que eu acho que nem precisa do fork. Não, acho que vai precisar porque eu vou botar no GitHub para vocês mexerem, né, no que eu for fazer agora. Então, ao apertar fork aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma ramificação, eu estou iniciando com uma cópia do projeto dessa pessoa, ó, tá aí já, e em cima desse projeto aqui eu vou fazer a minha versão. E de repente eu posso até propor para essa pessoa modificar, mas eu não tenho a pretensão de fazer isso não agora. Bom, agora que eu fiz isso, eu acho que um próximo passo importante é a gente clonar esse repositório, ou seja, a gente vai copiar os arquivos desse projeto para a nossa máquina, para a gente poder trabalhar. Então eu vou abrir aqui o terminal de comando, eu vou para a minha pastinha onde estão todos os meus projetos do GitHub. Vou até aumentar um pouquinho a fonte, né, porque eu sempre fico com receio de ficar muito pequeno aí para vocês lerem. Então aumentei aqui um pouquinho. E como é que eu faço isso? Bom, você tem que ter o Git instalado. Eu vou colocar na descrição do vídeo um tutorial, alguma coisa assim, de como você instala o Git na sua máquina, mas uma vez estando instalado, o que eu vou fazer aqui funciona bem em qualquer sistema operacional. Bom, eu vou chamar git clone, mas eu vou clonar, eu vou apertar aqui clone ou download, vou apertar esse botãozinho aqui, e com Ctrl V, eu pego esse link aqui. Esse link aqui é o link exato de onde está esse repositório que eu criei com o código para eu baixar. Aí eu aperto Enter, ele já cria a pasta, tudo bonitinho. A pasta aqui no caso é CD Supernova Classifier. E se eu apertar Dir aqui, tem todas as informações que eu preciso. Aí eu vou fazer o seguinte, pessoal. Para a gente não perder tanto tempo assim, eu já fiz um código que funciona em cima desse projeto. Eu só vou pegar ele aqui, mas óbvio que quando eu abrir ele, rodar ele de fato, eu vou explicar para vocês linha a linha o que está acontecendo. Ou pelo menos o essencial, pois o código da rede neural convolucional é bastante complexo. Eu queria expor isso melhor num texto, e para ser sincero também acho que demanda uma pesquisa, um estudo que eu ainda não fiz, né? Então, bom, então vamos lá. Eu estou aqui na pasta do projeto, eu entro aqui em CNN Model e eu já vou copiar o que eu fiz aqui. Beleza, a gente vai usar esse cara, mas como você deve imaginar, eu clonei o repositório, mas eu preciso configurar ele ainda. Aí eu queria mostrar uma coisa para vocês que eu acho importante. Quando você baixa um repositório do GitHub, costumam vir alguns arquivos essenciais, principalmente quando é Python, né? Um que costuma vir sempre é o README, que ele costuma ser escrito numa linguagenzinha de marcação própria chamada Markdown. É tipo um HTML, se você está habituado com isso. Tem a licença também, mas no momento não vai ser importante falar isso. Eu queria falar desse aqui, ó, requirements.txt. Pois como vocês devem imaginar, o Python ele avança muito rápido e os projetos eles vão ficando defasados. Então o ideal é você, na hora que você coloca o seu projeto no GitHub, você criar um arquivo requirements.txt que diz as versões exatas que você deveria usar para aquilo funcionar direito, né? Só que vocês devem imaginar um problema aí. A cada projeto que eu baixo, você vai ter códigos com versões diferentes das mesmas bibliotecas que eu tenho. Então isso dá muita confusão. O que eu sugiro nesse caso, então, é que a gente crie um ambiente virtual separado. É tipo uma máquina virtual. A gente cria uma camada separada, onde vai rodar um Python ali dentro, exclusivo com aquelas versões que não contamine o resto. Pois se você começar a instalar vários Pythons e a cada projeto você instala a versão antiga, a versão nova de bibliotecas, seu Python vai para o saco rapidinho, vai ficar uma zona. Então o ideal é a gente isolar. Aí, e como é que a gente faz isso? Existe uma biblioteca muito legal no Python que chama virtualenv. Quando eu escrevo aqui pipshow e o nome de uma biblioteca, se você tiver o Python instalado, ele vai mostrar se você tem essa biblioteca ou não, a versão. E como vocês veem aí, eu tenho a virtualenv. Se
Se você não tiver essa virtualenv, é de boa instalar. É só você apertar pip install virtualenv. Ao fazer isso, ele vai lá no repositório do Python, fazer o download e instalar aí no seu Python, né? É importante você ter a virtualenv no seu Python principal, pois você vai usar a virtualenv do Python principal para criar esse ambiente virtual separadinho, bonitinho. Olha lá, eu até preciso atualizar meu pip, é o que ele está falando aqui, mas eu não vou fazer isso agora não. Então beleza, quando você escreve pip install virtualenv, aí assim, eu estou assumindo que você sabe o que é Python e o que é pip. O Python é justamente esse ambiente onde a gente vai programar em Python, e o pip é um gerenciador de downloads, né? Um gerenciador de dependências, melhor dizendo. É ele que baixa as bibliotecas que você vai usar, por exemplo, no caso aí é virtualenv. Aí, para eu criar um ambiente virtual novo, zeradinho meu, eu uso o comando virtualenv. Então eu escrevo virtualenv para dizer, ó, vou criar um ambiente virtual aqui separado. E dou espaço e coloco o nome que eu quiser dar para esse ambiente virtual. Como eu não tenho muita criatividade, eu vou chamar o ambiente virtual de virtual, né? Não tem problema. Então virtualenv espaço virtual. Aliás, pessoal, até minto, eu vou apertar Ctrl C aqui, eu vou cancelar, porque antes até de fazer isso, ele cria uma pasta com o nome do ambiente virtual que você criou. Se você deleta ela, o ambiente virtual morre. Mas assim, por que eu fiz isso? É porque não basta eu criar o ambiente virtual. Eu tenho que ver que versão do Python a pessoa usou, né? Então, é isso que nós vamos investigar aqui. Olha só, ó, lendo o README aqui, é sempre bom você ler o README que explica tudo. Ó. Ele foi feito para Python 3.6. Então, não basta a gente chamar virtualenv ali, como eu mostrei para vocês. A gente tem que chamar virtualenv para a versão do Python correta. Aí, para isso funcionar, você tem que ter a versão do Python dita ali. Então, na minha máquina, eu já tenho instalado o Python 3.6 e o 3.7. Mas o Python 3.6 eu não uso ele de fato, eu só uso ele no contexto da virtualenv. Fora disso, o único Python que eu estou usando sempre é o 3.7.5, inclusive. Isso é uma outra coisa que eu falo para vocês. Não instala a versão do Python mais recente de todas sempre, pois leva um tempo para as bibliotecas serem modificadas para dar um bom suporte. Eu sei que estão para lançar, ou já lançaram, o 3.9. Eu vou esperar um pouquinho e depois de um tempo atualizo para o 3.8. Então, sem pressa. Mas beleza. Como é que a gente faz? Então, aquele virtualenv que eu mostrei para vocês, que eu tinha criado, ele é para o Python 3.7, mas eu não quero. Eu quero um ambiente virtual separado para o 3.6. E como é que eu faço isso? Se eu não estou enganado, a gente faz o seguinte, virtualenv, aí a gente coloca esse cara aqui que não é obrigatório, mas no caso aqui vai ser, porque eu vou precisar dele. Então, com essa diretiva aqui Python, porque eu não vou dizer apenas que eu quero um ambiente virtual, mas eu quero um ambiente virtual para o Python 3.6. Aí eu uso o sr bin Python 3.6. E dou um espaço e coloco aqui virtual. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, tá. Eu tenho que colocar aqui o caminho na minha máquina do Python 3.6, porque no meu computador você não tem a pasta userbin, né? Isso é coisa típica de Unix. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá para a pasta onde está instalado o Python 3.6. Se você está usando o Windows igual eu, muito provavelmente vai ser a mesma pasta, né? Eu vou achá-la aqui, Programs, Python, lá, Python 3.6. E aí acho que é essa pasta aqui mesmo. Então vamos tentar de novo aqui. Então vamos voltar aqui. Ao invés de ser userbin e tal, eu vou colocar C2.users, pichal, apdata. Provavelmente na sua máquina é algo parecido assim, C2 usuário, aí no caso aqui tá Pichal, porque eu comprei a máquina da Pichal e até hoje não mudei o nome de usuário, mas aqui teoricamente seria Lucas ou o nome de usuário da sua máquina,
E aí depois apdata, local, programs, Python, Python 3.6. Se você não mudou a pasta padrão de instalação do Python, é essa. Aí vamos ver se agora está tudo certo. Ah tá, além da pasta eu tenho que passar também o executável do Python. Olha lá, tá vendo como é que a gente não sabe tudo? Olha lá, agora deu certo. Então pessoal, o comando aqui que eu tenho que usar, ó, marquei até em branquinho ali para vocês verem, começa com virtualenv, depois um espacinho, tracinho, tracinho Python, para dizer em que local está o executável do Python, o python.exe, e depois o caminho, que é um caminho parecido com esse, terminando com python.exe, e depois o nome que você vai dar para esse ambiente virtual, que pode ser o nome que você quiser, pode chamar de bicicleta, caiaque, e aí, não, ok. Aí se tiver aparecendo essas mensagens, né, usando blá blá blá, criando o executável do Python, instalando o pip e tudo mais, aí só aguardar, vamos aguardar um pouquinho aí. Demorou um pouquinho, mas foi. Se tiver dado tudo certo, eu chamei de virtual o nome desse ambiente. Então é só eu ir lá, cd, quer dizer, virtual. Aí beleza, ó, agora eu estou dentro de uma pasta aqui virtual. Se eu apertar dir aí, ou ls, no caso de uma distribuição Linux aí da vida, você vai ver que são pastas que lembram bastante do Python. Só que a pasta que vai interessar a gente aqui no momento vai ser a pasta scripts. Dentro da pasta scripts, se você novamente apertar dir aí, você vai ver que tem os arquivos que a gente quer que tenha, né, como Python, pip e tal, mas o mais importante agora é o activate. Então, dentro da pasta scripts, a gente vai escrever activate. E ao fazer isso, estamos dentro do ambiente virtual que a gente criou usando virtualenv. Então, a partir desse ponto, meus amigos, se tiver esse parêntese aqui com o nome do ambiente virtual que você deu, se eu chamar o Python aqui, vai ser o Python criado exclusivamente para esse projeto isolado do resto. E aí você pode fazer o que quiser com esse Python. Você pode detonar ele, você pode instalar um monte de porcaria que, se der ruim, depois você apaga o ambiente virtual e o seu Python externo está limpinho, está bonitinho, né? Tanto que se eu rodar aqui o Python, olha lá, agora é Python 3.6.8, é o Python criado exclusivamente para esse classificador, e com isso tem tudo para funcionar. Só que aí nós voltamos para a pasta raiz ali, Supernova Classifier, e aí lembra que eu falei para vocês que tem o arquivo requirements.txt com todas as bibliotecas certinhas que a gente precisa usar? Então, eu não preciso abrir o TXT e instalar cada uma separadamente. Eu posso chamar pip install, passando a diretiva R e informando requirements.txt. Se você chamar pip install passando R e passando o nome de um arquivo TXT, ele já instala todos os pacotes dentro do TXT de uma só vez com a versão que você pediu. Então, a tendência é funcionar, pois você muito provavelmente está rodando o mais próximo possível da pessoa que você baixou. Aqui deu uma diferença, pode ser que seja porque eu acho que a pessoa rodou em Linux e eu estou usando aqui no Windows. Deixa eu ver o erro que deu. Ele não achou uma versão para o TensorFlow. Aparentemente não achou, parece que para essa versão do Python e para o Windows não existe o TensorFlow 1.4.1. Isso é ruim, isso é chato. A gente vai ter que tentar colocar o mais próximo possível que atenda os requisitos do projeto. Aí, pessoal, não tem jeito. É um pouco de tentativa e erro. O que nós vamos fazer? Vamos entrar no pipe, que é o Python Package Index. Também vou botar na descrição esse link, para a gente ver se realmente essa versão existe ou não e qual outra a gente pode botar no lugar. Então eu vou escrever aqui TensorFlow, tem aqui o TensorFlow 2.2, já está lá na frente, mas eu não quero esse recente não. Eu vou no Release Story, depois eu vou olhar os mais antigos. Deixa eu procurar aqui 1.4.1, olha lá.
A pessoa usou esse aqui de 2017, 1.4.1, e se eu apertar aqui Download Files para dar uma olhada, realmente, olha lá, tem para Linux, tem para macOS e não tem nada para Windows. Então, provavelmente a pessoa gerou isso em Linux ou Mac e não tem. Ou 1.4.1. Então, uma coisa que a gente... Vamos ver se o 1.4.0 tem para Windows, né? Vamos ver se tem. Então, eu cliquei aqui no 1.4.0, vamos aqui no Release... Opa! No Download Files. Ah lá, tem... Ah lá, tem o Win. A MD64 tem. É o caso dessa minha máquina aqui. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai entrar no Requirements TXT. Vamos trocar o 1.4.1 por 1.4.0 e cruzar os dedos, né? Porque o ideal mesmo é você, enquanto desenvolvedor, é você ter diferentes sistemas operacionais aí para trabalhar. No caso, a que eu tenho aqui no momento é o Windows, então eu vou ter que improvisar para o Windows e vamos tentar de novo. Vamos ver se assim instala, se assim dá certo. Se não der certo, é uma dor de cabeça maior. Mas olha lá, ele está instalando. Agora parece que foi. Assim, muita coisa nesse ramo, pessoal, é tentativa e erro. Fazer, talvez funcionar, não com exatamente... O ideal, como vocês viram, eu me preocupei ao máximo de manter as mesmas versões. Minha preocupação aqui é rodar o que a outra pessoa fez. Depois eu posso pegar e fazer funcionar para outras versões, mas eu acho que para começar é essencial você fazer funcionar como a pessoa fez, até para você ter um parâmetro para fazer o seu próprio projeto. Ah lá, parece que foi. Parece que instalou tudo. Legal. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou usando... Aí beleza, né? Acho que o que instalou aí de essencial instalou. Aí eu vou entrar na pasta CNN Model, que é onde está efetivamente o código do projeto. E como vocês podem ver aí, você tem um classificador de supernovas do tipo 1A para Jupyter, que é esse arquivo de extensão IPynB. É um notebook do Jupyter, do IPython no caso. E também tem o Py. Eu vou preferir trabalhar com o Jupyter, pessoal, pois as imagens e tudo mais aparecem já no próprio ambiente. Para isso funcionar, eu preciso rodar aqui Jupyter Notebook. Só que, no caso aqui rodou, mas eu estava achando que não fosse rodar. Para fechar aqui, a gente aperta Ctrl C, mas de qualquer forma, se você está fazendo isso tudo agora pela primeira vez, provavelmente você tem que chamar pip install Jupyter. Para quê? Para você instalar para o Python 3.6 o Jupyter para esse ambiente virtual aí no caso. Ele meio que foi conferindo que os requisitos já haviam sido satisfeitos. Provavelmente naquele Python 3.6 que eu tenho já tinha instalado uma série de coisas, mas beleza. Aí eu chamo Jupyter Notebook, o comando dentro dessa pasta onde está o código mesmo. Aí ele vai abrir no navegador o ambiente do Jupyter. Aí eu clico aqui no IPython Notebook e beleza, já está todo o código aqui. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou ver se roda. Pode acontecer de não rodar. Está todo o código aqui, né? Mas até antes de mostrar, eu vou apertar aqui kernel e restart e run now. Para quê? Para rodar tudo para esse ambiente aqui que a gente está construindo e depois para a gente analisar os resultados também. Ah lá, aqui deu um erro, ó. Ele está dizendo que não existe o módulo matplotlib, pois eu acho que eu mesmo acrescentei a matplotlib, pois eu queria exibir as imagens das supernovas e tal. Mas se isso acontecer, não tem problema. A gente volta aqui, dá Ctrl C bonitinho e chama pip install matplotlib. Aí ele vai instalar. Observa que essa instalação toda é feita dentro do ambiente virtual. Seu Python externo, ele está limpo, ele está seguro. Aí agora vamos chamar Jupyter Notebook de novo.
né? Aí eu acho que ele vai abrir outro, aí vamos até fechar o anterior aqui. Eu nem duvido que eu tenha adicionado outras bibliotecas aqui e eu não tenha rodado o pip com elas. Olha lá, outra. Agora foi o Pandas. Beleza, gente, volta. Para eu não ficar fazendo isso o tempo todo, eu vou olhar ali com mais atenção quais que tem e quais que não tem. Beleza, pip install Pandas. A Pandas é muito usada para data science, eu já fiz vídeos com ela. Eu queria até dar um curso só sobre a Pandas. Vamos ver se um dia acontece. Um canal que fala muito de Pandas e fala bem é o Programação Dinâmica. É da Kizzy e do Halisson. É muito, muito bom o canal deles. Assim. Eu queria ser bom de edição igual eles são. Bom, a Pandas tem a NumPy aqui. Eu acho que a NumPy deve ter. A NumPy é para computação numérica no Python. Ela efetivamente tem. Aí tem o Pickle aqui. O Pickle você salva estruturas de dados em texto no disco para depois carregar. É como se fosse um save game, load game, sabe? Mas ao invés de você salvar o seu jogo, sua partida, você salva as coisas que você criou. Tipo a rede neural que você criou, você pode salvar com a Pickle. Aí deixa eu ver se tem aqui a Pickle. Não é Pickle que chama. Nossa, é Pickle Mixing. Uma coisa que eu acho muito cruel é quando o nome da biblioteca não é igual ao nome que está no repositório do pip. Isso é uma pegadinha assim muito cruel. O random é padrão, o OS é padrão, e o wget eu sei que o wget não é padrão. Então pip install wget para justamente poder fazer download de coisas, tal. Beleza. Agora eu acho que a gente tem tudo para funcionar. Vamos tentar aí. Para ver se dá tudo certo. Aí vamos clicar aqui de novo no notebook e restart e run all para a gente rodar a rede neural toda numa tacada só. Aí no caso ela está rodando o back-end do TensorFlow. Aqui a gente está importando todas as bibliotecas, não tem muito segredo não. Esse código aqui eu que inseri só para a gente ver se a gente está rodando na CPU ou na GPU. No caso aqui, como eu acabei de configurar, ele está usando a CPU, o processador principal da máquina. Mas se você tiver uma placa de vídeo como a NVIDIA e tal, aí você pode instalar a biblioteca TensorFlow-GPU e aí você consegue usar a GPU da sua máquina também. Eu não vou fazer isso aqui agora porque não vejo necessidade. Mas se rodou, eu recomendo que você faça rodar em GPU. Rodou certo? Aí modifica para rodar na sua GPU também. Aí tem a introdução aqui explicando as coisas. E beleza. Aqui você tem que informar as pastas com todas as coisas. Aí eu percebi que no projeto original da pessoa você tinha que colocar na mão aqui os caminhos, e aí eu modifiquei isso. Eu coloquei para que a pasta principal do projeto seja ela mesma, por isso que está aspas duplas sem nada dentro. Todos os dados vão ser salvos numa pasta data dentro do projeto. O modelo, de fato, no caso, o data vai ser onde vai ficar as imagens que você vai usar, né? Melhor dizendo. O model é onde a rede neural de fato vai ficar salva na pasta model. E a results é onde vai ficar salvo o tanto que acertou, o tanto que errou, né? Esse tipo de coisa. Aí é importante a gente saber que existem dois arquivos que estão salvos no formato do Pickle, que são: o primeiro é o all data file com as imagens no estado bruto delas como elas são, e a normalized, que eu entendi que assim você faz tipo um tratamento, você ajusta as cores, diminui o tamanho, enfim, você faz alguns pré-processamentos, alguns tratamentos para o processamento ficar mais limpo, mais rápido e sem você perder tanta informação. E o model login file é onde vai ser salvo os resultados de fato num CSV, que é tipo uma planilha de Excel mesmo. Aí eu adicionei esse código aqui, que é o seguinte: ele verifica se essa pasta existe, se não existir, ele chama o sistema operacional e cria.
Foi até por isso que... Opa! Foi até por isso que as trays estão aqui, elas foram criadas. É uma coisa que eu fiz aí para quebrar o galho de vocês aí. Aí tem essa linha aqui de baixo que é o seguinte, ele faz download de um servidor que está na nuvem da Amazon com as imagens. Olha como eu sou legal. Esse código não tinha no projeto original, eu que adicionei. Para quê? Para justamente a vida de vocês ficar mais mansa. Eu quebrei esse galho de vocês. Ao invés de você ter que se preocupar de achar o link está no GitHub dos caras. Mas para você não ter que caçar um link, fazer download, jogar na pasta e tal, eu já fiz tudo para vocês. Ele faz o download usando o wget, que foi aquele pacote que eu inseri ali. E a gente chama osrname só para você... Porque ele vai fazer download na pasta raiz do projeto e depois só vai mover para a pasta ao datafile, que é onde fica de fato essas imagens. Mas... eu interrompi aqui porque eu não preciso baixar isso. Eu já baixei isso aqui antes. Então, se você não tiver com pressa, é só você aguardar ele fazer o download. Mas como não há necessidade disso porque eu já baixei antes, eu vou vir aqui na cópia desse projeto. Eu vou vir aqui nessa pasta data. E vou copiar ela aqui para o nosso Supernova. Mas aí você vai falar, pô Lucas, mas por que você já não botou no GitHub com essa base de dados e tal? É porque o GitHub não aceita bases de dados gigantescas, é só o código. A base de dados você se vira e baixa de outro lugar. Aí beleza, com os dois arquivos existindo na pasta, você não vai entrar nesse if. E não entrando nesse if, porque assim, ele verifica, existe o arquivo na pasta? Se ele não existir, aí você faz download dele e move para a pasta. Mas enfim, como a gente acabou de fazer isso, vamos rodar tudo de novo. Eu imagino que ele vai passar ali rapidinho, pois ele já vai achar na pasta aqueles arquivos. Aí assim, tá rodando. Já foi. Se tá o asterisco aqui onde é para estar o número, é porque ele está processando. Se tá um número, é porque ele passou. Eu acho até que está rodando a rede neural porque meu computador começou a fazer barulho, mas vamos lá. Aqui tem uma breve explicação sobre os arquivos. Basicamente o que ele está dizendo aqui é que o primeiro arquivo, que é o all data file, são as imagens do jeito que foram coletadas, e o normalized são elas já modificadas para um formato que está usando uma matriz do NumPy, enfim, com os canais. Porque quando a gente fala normalização, normalmente a gente está querendo dizer na computação que as informações estão representadas em valores entre 0 e 1. Que quando você fala de uma imagem, por exemplo, uma imagem RGB, você está falando de uma imagem que você tem 120 de vermelho, 25 de verde e tal. Se a imagem for normalizada, ao invés de ser 120, vai ser, por exemplo, 0,6. Ou se você estiver falando de um tom, por exemplo, de quase preto, sei lá, um 10, vai estar em 0, alguma coisa, talvez 0,1. A questão é que normalmente são 8 bits, então o valor máximo é o 255, e aí vai ser 1, o valor 1,0, e se for o preto, máximo, vai ser o 0 mesmo. Aí, só para a gente ver, se for 255 dividido por 2, o 127 vai ser o 0,5. Então é uma regrinha de 3 simples que você faz, não tem muito segredo não. Mas beleza. Aí, pickle load para ele carregar. Porque, como eu expliquei para vocês, ele fica salvo no formato pickle. São as matrizes realmente do código salvas em disco que você depois só vai lá e carrega. E aí eu fiz um código aqui só para a gente ver, porque é legal ver essas coisas. Imagens que estão nessa base de dados aqui que não são supernova, tá vendo? Eu peguei aqui algumas imagens aleatórias, né? Não foi nem aleatória, ou foi aleatória que eu peguei? Parece que eu peguei as primeiras, né? Enfim, eu peguei algumas imagens que estão nesse vetor aqui.
Tá vendo? Esses aqui são as imagens que não são supernova, dual data, ou seja, da base de dados original mesmo, não é a coisa normalizada, e as que são supernova. Então essas imagens aqui que estão aparecendo, tem até um laço aqui que, para cada iteração desse laço, você representa uma imagem. Você pode dizer quantas linhas e colunas de imagem você vai ter. Aí eu escolhi aqui 3 colunas e 5 linhas de imagens. Todas essas imagens aqui não são supernova. Aí, o que são elas? Tenho a menor ideia. O que eu sei é que elas não são supernova, é outra coisa. E aqui embaixo são imagens de supernova mesmo. Olha lá, isso aqui é uma supernova, essa aqui também, essa aqui também, essa aqui também. Talvez você fale, mas Lucas, as imagens estão tão pequenininhas. Tão mesmo, pois quando você trabalha com rede neural, assim, e você não tem uma máquina muito robusta na sua casa, você não vai poder trabalhar com imagens gigantescas. Na verdade até pode, mas assim, se você aguentar esperar 2 semanas o algoritmo rodando, 3 semanas e tal, se você aguenta isso, tudo bem. Se você não aguenta, você vai precisar de um computador mais robusto, por exemplo, com clusters de GPU. Por isso que é importante você fazer pesquisa num grande laboratório de uma grande universidade, pois só lá que você vai achar de um jeito mais fácil realmente recurso computacional robusto para você fazer essas coisas, né? Então, eu só estou tentando... A ideia aqui desse vídeo é ser tipo um tutorial para o pós-graduando, porque ele vai ter que fazer essas coisas, né? Aí beleza, aqui são outras coisas. Aqui é o data splitting que a gente chama, pois o que a gente faz? A gente vai separar aqui os dados originais em 3 conjuntos: o de treino, o de validação e o de teste. Muita gente... O de treino é o que você entrega para a rede neural aprender o que é e o que não é. O de teste o de teste são imagens que não estão na base de treino, que servem para você testar, para ver se a rede neural está classificando bem ou não. E de validação? O de validação, isso às vezes gera um pouco de confusão, porque para simplificar e não entrar nos detalhes muito complicados, entenda que a rede neural ela vai convergindo com o tempo. Então, você pega um outro conjunto que não está nem no teste nem no treino, que serve para a rede neural ir refinando alguns parâmetros internos para aí convergir. De certa forma, é como se fosse uma base de treino dividida por 2. Mas essa daqui vai ficar para o treino mesmo, e essa outra aqui é só para validar uns parâmetros da rede neural para tudo convergir melhor. Resumidamente é isso, mas eu não cheguei a dizer que parâmetros são esses e tudo mais. Eu estou devendo para vocês um texto que explique isso melhor. Né? Um dia eu vou fazer isso. Um dia me cobrem. Quanto mais vocês me cobrarem, mais chances de eu fazer isso mais rápido. E aí temos aqui o Build Model, aqui que é a parte interessante, que você realmente pode dar contribuições acadêmicas mais robustas, pois aqui você está dizendo cada uma das camadas, o que cada camada vai fazer. Por exemplo, aqui você está dizendo que vai ter um ReLU, aqui outro está dizendo que você vai ter um ReLU. Aqui você faz o seu Frankenstein, você começa a mudar as peças desse Lego para tentar descobrir uma combinação que gere um resultado melhor. Ou fazer uma combinação que você descobre que é pior, e aí você justifica num paper científico por que deu pior. Então, assim, é aqui que começa a ficar interessante a parte que efetivamente é pesquisa, pois na maioria desses problemas as pessoas não sabem qual é a melhor arquitetura de rede neural que dá os melhores resultados. Então é aqui que você dá uma contribuição efetiva. Ou nos dados também, construindo outras bases de dados diferentes. E aqui tem uns parâmetros, coisas, por exemplo, os filtros, quantas iterações, que são os epochs, a rede neural vai fazer, a taxa de aprendizado, que justamente tem a ver com de quanto em quantos passinhos a rede neural vai dando a fim de solucionar o problema. Também preciso fazer um texto explicando essas coisas.
E aqui é efetivamente a rede neural rodando. Vamos só descer um pouquinho aqui, porque aqui embaixo, tá vendo? Ó, aqui a rede neural rodando. Ele rodou uma iteração e aqui está no meio da iteração 2. À medida que vai iterando, essa setinha aqui vai indo para a direita. E aí, tem alguns parâmetros aqui que eu acho que são importantes da gente ver. Por exemplo, esse cara aqui é o tempo estimado que falta para terminar a execução. Aqui você tem a acurácia, que é o quanto que a sua rede neural está acertando. Só que aí no caso, né, pelo que eu estou observando aqui, você tem tanto a acurácia do teste, pelo que eu entendi, essa aqui já é a acurácia do teste mesmo, é o quanto que ele acerta ou erra dentro do teste, e aqui é a acurácia da validação, que eu falei para vocês, é tipo um subconjunto que de certa forma faz parte do treino, que serve para você ir ajustando e refinando a sua rede neural. É até curioso que assim, deu um pouco baixo, parece que no conjunto de validação ele acerta 89% das amostras, né? 89% das imagens que são ou não são supernova, enquanto do teste está dando 93%. O ideal os valores, assim, os valores estão ok, assim, tão legais, mas assim, eu estou nos primeiros epochs ainda. Na teoria, quanto mais a rede neural roda, mais ela vai ficar robusta, vai convergir para um resultado melhor. Deixa eu ver se eu rodando até o final, se eu não apaguei, porque eu acho que eu tenho... não tenho. Eu achei que eu tivesse salvo quando eu rodei da última vez, mas eu não tenho aqui não. Mas não tem problema, até é interessante que eu vou sugerir para vocês o seguinte: rodem, me digam os resultados que vocês obtiveram, né? Uma coisa que é importante falar também é o batch size. O batch size, que é o seguinte: quando você... a rede neural, ela vai iterando, né, que são os epochs, né, são tipo essas iterações, em busca de resultados melhores. Só que a cada vez que você faz essa iteração, você não trabalha com todo o conjunto de uma vez, mas você sorteia algumas imagens que fazem parte dos dois conjuntos para ir refinando esse resultado. Isso é o batch size. Isso significa que você está examinando 368 imagens a cada iteração, sorteadas dos conjuntos, para refinar melhor esse resultado aí. Então, você pega 368 imagens dos dois conjuntos, que dessas 368 você vai ter coisas que são supernova e não são supernova, e vai usando isso para ir refinando seu resultado. O dropout aqui significa que em algumas iterações você vai desligar alguns neurônios. Isso é feito para você fazer algo que a gente chama de regularização. É você generalizar melhor sua rede neural para ela não ficar muito dependente de certos neurônios artificiais. E você tem o loss, que seria o grau assim, de erro que você ainda está obtendo. O ideal é que esse loss ele seja o mínimo possível, pois basicamente você comparar o quanto que ele acertou e errou em relação a esse gabarito. A validação agora melhorou de 89 para 92, isso é bom, então é importante ele acertar ao máximo dentro do conjunto de validação. Do treino tem que ser 100%, assim, não é nem... que não faz sentido você errar algo que está no seu conjunto de treino. O que faz sentido é você ter alguns... você ter uma acurácia de validação e de teste de próxima a 100%. Tem que tomar cuidado também, que às vezes eu vejo uns caras comemorando: meu, deu 100% de tudo, acerta sempre. Isso é perigoso, pois se você tem um modelo que acerta 100% das vezes, significa que pode ter rolado overfitting, né? Você pode... na verdade, o seu modelo se ajustou tanto aos seus dados
que talvez ele seja bom para aquele conjunto, mas não para a realidade como um todo. Assim, não é bom, não é, gera uma insegurança se o seu resultado está dando 100%, pois você tem certeza que todas as supernovas do universo possíveis, diferentes e imagináveis, estão na sua base para você ter 100% de acerto? Então isso é complicado. Uns 90 e tanto por cento próximo de 100 é bom, mas quando você chega muito próximo ou bate o 100%, aí, amigo, é bom você refletir sobre isso. Tá? Aí assim, ele vai rodando até atingir a iteração, o Epoch 40. Eu fico falando de iteração, pessoal, mas na literatura de rede neural, normal é você falar Epoch, né? As épocas da sua rede neural, mas são como se fossem iterações. Tá certo, gente? Então, acho que é basicamente isso. Foi tipo uma aula de aplicação de uma rede neural, assim, de Deep Learning no contexto de um problema diferente, que é de astronomia. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E eu espero vocês na próxima. Falou!